Um estudante precisa fazer todos os exercícios de uma lista e, para isso, decidiu que irá resolver por dia sempre a mesma quantidade de exercícios. Se ele resolver 6 exercícios por dia, levará 3 dias a menos do que levaria se resolvesse 4 exercícios por dia. O número de exercícios da lista é... Nós temos aqui as alternativas e eu vou trazer para você agora o comentário dessa questão aí nos mínimos detalhes. Você percebe de cara que a gente precisa interpretar as informações, trazer as informações da linguagem corrente para a linguagem matemática e resolver o exercício. Essa questão, especialmente, ela podia ser resolvida por uma regra de 3 ou por uma equação do primeiro grau, que é como eu vou resolver essa questão. Agora, deixa eu ficar um pouquinho menor aqui na tela para a gente analisar os dados. Vamos lá, ó. Esse camarada, ele tem uma lista de questões para resolver. E ele planejou que todo dia ele vai resolver a mesma quantidade de exercícios, a mesma quantidade de questões. Porém, ele percebeu que se todos os dias ele resolver 6 questões, todo dia, ou seja, no primeiro dia 6 questões, no segundo dia 6 questões, no terceiro dia mais 6 questões e assim sucessivamente, ele vai gastar 3 dias a menos caso ele resolva apenas 4 questões por dia. E a questão quer saber quantas questões essa lista de exercício tem para esse camarada resolver. Ficou claro para você aí o que a questão diz e o que ela pede? Então vem comigo aqui, ó, que eu vou responder essa questão para você agora com todos os detalhes de forma bem organizada. Vamos fazer assim, ó. Vamos considerar aqui a primeira situação, imaginando que esse camarada vai resolver todos os dias 4 exercícios, 4 questões. Então, deixa eu colocar isso aqui, ó. 4 exercícios por dia. Vamos imaginar assim. Então, ele vai gastar aqui uma quantidade que eu vou representar aqui pela letra D, ou seja, ele vai gastar D dias. Vamos imaginar assim. Agora, pense comigo o seguinte, ó. Se ele faz todos os dias 4 exercícios e ele vai fazer isso aí durante D dias, eu posso dizer para você o seguinte, ó, que a quantidade de exercícios que eu vou representar pela letra E vai ser igual a 4 multiplicado por D. Por quê? Preste atenção aqui, ó. Se todo dia esse camarada resolve 4 questões, vamos pensar. No primeiro dia, ele resolve 4 questões. No segundo dia, mais 4 questões. Se ele passar, por exemplo, vamos imaginar, 10 dias nessa tarefa, então você vai ter 10 dias, cada dia 4 questões, e aí se você multiplicar a quantidade de dias pelo número de exercícios que ele resolve todo dia, você vai encontrar a quantidade de exercícios que tem a lista que ele precisa resolver. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, como ele vai resolver todo dia 4 questões, durante um período de 10 dias, então, se todo dia tem 4 exercícios, 4 exercícios todo dia multiplicado pelo número de dias vai dar o total de exercícios. Ficou claro isso para você? Então, vem comigo aqui, ó, para a gente continuar resolvendo essa questão. Porque existe uma segunda situação. Deixa eu colocar aqui, ó. A segunda situação é se o estudante começar a resolver todos os dias 6 exercícios. Olha só, no texto fica claro que se ele resolver 6 exercícios por dia, ele levará 3 dias a menos do que levaria se resolvesse 4 exercícios todos os dias. Então, eu vou pensar assim, ó, 6 exercícios por dia. Olha só. Só que nesse caso, ele vai gastar 3 dias a menos. Então, a quantidade de dias que ele vai gastar aqui, ó, vai ser representado por D menos 3. Então, D menos 3 vai ser a quantidade de dias, caso ele resolva todo dia 6 exercícios. Aí o raciocínio é análogo. A gente pode representar aqui o seguinte, ó. Como a quantidade de exercícios da lista não vai mudar, a quantidade de questões, a gente pode representar agora a quantidade de questões
multiplicando 6, que é a quantidade de exercícios que ele resolve todos os dias, pela quantidade de dias que ele vai passar resolvendo esses exercícios. Então, a gente passa a ter aqui, preste muita atenção, essa expressão que representa a quantidade de exercícios e esta outra expressão aqui, representando exatamente a mesma coisa. Desse jeito, a gente pode garantir aqui o seguinte, que 6 multiplicado por D menos 3 vai ser igual a 4 multiplicado por D. Ou seja, a quantidade de exercícios aqui e a quantidade de exercícios aqui é exatamente a mesma. O que mudou foi apenas a estratégia. Então, se eu resolver essa equação daqui, eu resolvo o meu problema. Vamos lá? Aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva, que o pessoal chama de chuveirinho. Eu vou pegar o 6, multiplicar com D, e depois eu vou multiplicar com menos 3. Aí a conta vai ficar assim, 6 que multiplica D, 6 que multiplica menos 3, que vai ficar menos 18, tudo isso igual a 4 que multiplica D. Aqui eu vou fazer duas coisas, Eu vou pegar esse termo aqui, vou mudar de membro, ou seja, quando ele passar aqui para cá, ele vai vir com menos 4D. E vou fazer o seguinte, vou pegar também esse termo aqui, menos 18, e vou passar também para o outro membro. E aí ele vai passar mais 18. Então, eu vou ter aqui o seguinte, 6 que multiplica D menos 4 que multiplica D igual a 18. Perceba que D é o número de dias, né? Então, quando eu faço 6D menos 4D, eu vou ter 2 que multiplica D igual a 18. E, finalmente, se eu pegar esse 2 que está multiplicando D aqui, passar dividindo 18, eu vou ter que D, que é o número de dias, é igual a 18 dividido por 2, que vai dar 9. D igual a 9 é a quantidade de dias que ele vai passar resolvendo 4 exercícios por dia. Só que o que a questão quer é a quantidade de exercícios. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, D, e vou substituir nesta equação daqui ou nesta equação daqui. Qualquer uma vai dar exatamente o mesmo resultado. Eu vou, inclusive, substituir nas duas. No primeiro caso, eu teria E igual a 4 multiplicado por 9. Isso aqui vai dar quanto? 36. No segundo caso aqui, eu teria E igual a 6 multiplicado por D, que é 9, menos 3, vai ficar 6. E 6 vezes 6 vai dar 36. Conclusão. A quantidade de exercícios que tem essa lista é igual a 36 e o gabarito dessa questão é letra B.